Eu sou um A gente ator. sabe, mas a gente gostava. Você já viu alguém jogar futebol chutando para trás? Não, mas você também fazia de vez em quando e nem por isso deixou de jogar futebol. Mas ele fazia de vez em quando, fazia gol. Né? Eu não, fazia Tinha uma coisa que hora. influenciou muito, acho que nossa maneira de ser como pessoa influencia muito no estilo também. E também na história, na nossa história. Só que por ser esse jeito dele, sempre foi mais assim, quase que, digamos assim, contestador e dentro de campo uma coisa quase que mais irresponsável. O gênio sempre é um meio maluco, né? Um maluco, o cara mais genial. E eu sempre fui um cara mais, pensava taticamente, onde que eu vou ajudar a marcar, não sei o quê, né? Então isso deixava o meu jogo mais... E é claro, tecnicamente também ele era mais leve e tal, fisicamente também mais leve. Então o meu jogo foi evoluindo. Eu até no começo de carreira era muito mais técnico, muito mais driblador, por exemplo. Eu era muito mais driblador do que no meio da minha carreira, que aí fui adaptando ao meu estilo, meu preparo físico, e fazer um jogo mais de toque de bola. Bom, vou pedir também, Raí, Chico, Vitor e Magrão, para a gente falar um pouco de Campeonato Paulista, senão a gente vai se retendo isso aqui, que na verdade, é a primeira que é gostoso de falar, né? E eu não posso deixar de citar uma frase aqui que eu peguei da Bárbara Gância, que é a seguinte, ele já teve aqui, por sinal, convidada nossa, que fala que o bom mocismo é um dos aspectos que o diferencia, falando do Raí, do irmão mais velho, né? Muito bem sacado. O Raí é o genro ideal, eu sou o pior. A Bárbara não conhece o Magrão é um gentleman, né? Um cavalheiro, um bom moço também no seu... Você viu alguma partida do Corinthians nesse Paulistão, Raí? Você viu? Do Corinthians vi alguns pedaços, não uma partida inteira, né? A gente vai... Eu vi os lances ontem com o Botafogo, né? Aliás, o Botafogo perdeu muitos gols. Mas jogou bem, você acha? Teve gente que ficou meio decepcionada, não, com o Botafogo. Se o Corinthians jogou bem? Não, o Botafogo. O Botafogo eu vi, então, não vi o jogo todo, mas eu vi do que a gente esperava do Botafogo, porque foi um time montado na última hora. Jogou muito surpreendeu, bem. Jogou muito, teve jogadas bonitas. A gente vai ver até com alguns lances que eu achei escandaloso, o Vitor não achou nem tanto assim, mas eu achei escandaloso. O Vitor não achou? Não achei tão escandaloso. A gente vai ver, aí é uma das coisas que a gente não separou. Não estava na sua cabeça, mas pelas oportunidades, o Botafogo merecia mais. Bom, a gente está vendo aí, porque na verdade é o primeiro pênalti a favor do Corinthians, né? Um bloqueio de vôlei do Jamil. Esse sem o Chicão batendo aí e fazendo. Agora o lance que a gente está falando é o lance que a gente vai ver na sequência, essa bola alçada, é o André Santos em cima do Branquinho, né? Pô, escandaloso, né? Não, isso aí é atropelamento. Isso é. Mas agradou, pelo menos vocês ficaram, a gente começou a falar do Corinthians, né? E o Diogo que já tinha tirado uma chance do Souza, no final acabou sendo... Ele perdeu um gol um pouquinho antes. O Souza ficou louco com ele, né? Ficou louco. O Magrão falou uma coisa que ontem ficou muito clara no Corinthians sobre a participação do Douglas. O time é incapaz de manter a posse de bola, de dar cadência ao jogo, de ter controle da situação. Então o time pega, espana, velocidade, volta o Botafogo tocando um pouquinho mais a bola, acabou controlando as ações no primeiro tempo, errou nas finalizações um pouquinho, né? Eu acho que o grande problema do Botafogo é a defesa, porque o time tomou 8 gols em 3 jogos. 4 do Bragantino, 2 do Guaratinguetá e 2 do Corinthians. O time que toma muito gol, acaba caindo, precisa resolver isso. Aliás, é incrível que o Botafogo tenha tomado 4 gols do Bragantino. Impressionante. Eu vi Bragantino e Corinthians, não é um time para fazer 4 gols. Em casa. Ninguém. Em casa. Vou confessar para vocês que eu sinto assim, eu sempre fui um defensor dos estaduais e continuo sendo, mas eu acho que eu vejo um abismo muito grande e cada vez maior entre os times, né? Quer dizer, é muito parceiro e muito dinheiro do lado dos grandes e pouca... Antigamente acho que os times do interior até tinham mais recurso de buscar um jogador. No final a gente vai até ver alguns nomes, mas são poucos diante do que... Acho que a gente nunca mais vai ter um campeonato mas a ideologia... A mesma tendência. Mas a ideologia tem que mudar. Sabe? Quer dizer, sim, ontem eu assisti Guarani e São Paulo. Guarani só tem moleque. Pô, é o papel desse time é pôr moleque para jogar. Não contratar os negros com 50 anos de idade, tudo gordinho, fora de forma, não vai correr nunca mais, não tem tesão nenhuma para jogar. Pô, que isso? Jogar dinheiro fora. Os laterais do Botafogo, o Marco Aurélio tem 30, o Calixto tem 33. E são jogadores, agora, teoricamente, cara para jogar, deve ter moleque bom pra caramba. O time do Guarani é delicioso para ver jogar. Só tem moleque. Pô. Por falar em moleque, eu vou pôr dinheiro em cavalo cansado. O Mano Menezes promoveu 3 e também reclamou um pouco da ansiedade do time, que acho que é até normal. Acho que até eu vejo no Corinthians um time para ir para as cabeças, assim, apesar de tudo. E ontem estava com o Eriton, Saci e Lulinha nas meias, Otacílio e Souza na frente. Era um time bem descaracterizado. Jeito, né?
Quem vão ser os finalistas? Vai apostar em os 4, né? E há muito tempo que a gente não vê tanta disparidade dos grandes para os pequenos, porque antes os pequenos preparavam um pouquinho, chegavam em condição física muito melhor. Pelo menos umas 4, 5 rodadas impunha alguma dificuldade. Agora não. Nem isso. Pera aí, Vitor, quantos times disputam o brasileiro? 20. Não. Paulista. 12 que estão disputando o Campeonato Paulista. São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Barueri, Santo André. Santo André. Agora. Vamos lá. Ponte Preta. Ponte, segunda divisão. Guarani. Segunda divisão agora, subiu da terceira para a segunda, manteve a base. A diferença brutal é entre quem disputa o brasileiro e quem não disputa. Tá. Que são sazonais, são times que vivem 3 meses. O Barueri tem O Botafogo Ribeirão é um deles. O É verdade. o Marília disputa. Não, a grande diferença é o time que calendário não pra esses joga. times é absurdo. Quer dizer, na verdade, esses times têm todos os times de futebol, se a gente for analisar como profissionais, tem que ter a temporada inteira. Sim. Quer dizer, inclusive eu proponho o seguinte, que os campeonatos regionais, seja de São Paulo, seja do Piauí, sejam alguma divisão de acesso ao brasileiro, que dispute o ano inteiro. Entendeu? Disputa o ano inteiro, quer dizer, sem os times que já disputam, série primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, brasileiro, quarta divisão. A quinta divisão é o regional sem esses times. Como no tempo da Taça de Ouro, da Taça de Prata, que o estadual classificava alguns. Eu só acho que é como se fosse uma divisão extra. Aí você pegaria, sei lá, uma final entre os campeões do Nordeste todo, campeões do Sul, aí sobem 3 ou 4, sei lá, inventar, mas que os times disputem o campeonato o ano todo. Porque não dá para viver com 3 meses. Eu acho que precisa se criar. É que nem boia fria. Não, eu tenho um caso que simboliza isso, que o próprio Botafogo, que eu tenho um irmão, o Raimar, que acompanhou lá, a montagem do time, eles não conseguiram montar o time até em dezembro, porque todos os jogadores ficam esperando para ver se consegue uma vaga num time que joga o ano todo. Claro. Fazer um contrato de 1 ano. Quando não consegue, em janeiro eles assinam por 3 meses. O que já prova que a qualidade já é comprometida, porque... Primeiro que você monta o time na última hora, né? E pega o que sobrou. E assinam, obviamente, pensando em arrumar um emprego depois. E a própria legislação devia exigir que os contratos fossem anuais. Você fazer um contrato de 3 meses, cara. Você imagina a segurança que esse cara tem profissional. Nenhuma. Se o cara se quebra, se contunde nesses 2 meses, adeus o ano, né? Adeus tudo. Agora, de dinheiro, de tudo. Agora, isso mostra para os defensores dos campeonatos estaduais que acreditam que eles são importantes para a manutenção do futebol no interior, que isso não funciona. Não. Né? Porque se o time do interior for depender de um jogo aqui em São Paulo, é um turno só, ou lá, uma vez por ano para subsistir, não funciona. Tem que iniciar uma rivalidade dentro do interior, campeonatos regionais, a federação precisa investir, sabe, para os times terem sua vida própria, como acontece onde o futebol é bem desenvolvido, mundo afora. Voltar aqueles regionais no Campeonato Nordeste, que é um campeonato Eu gosto mais, né? eu gosto mais. Essa reflexão do que se faz com o futebol no interior hoje é um negócio extremamente complicado. Complicado. Tá tudo morrendo. E o que se salva é time vinculado às prefeituras, né? Os municípios segurando ali, mesmo os 3, 4 meses. É tudo... E não é papel da prefeitura isso, não, né? Dinheiro público não é para isso. Mas tudo... É nosso. E desvinculado... Não moramos lá, mas é nosso. E desvinculado totalmente assim, de uma política do esporte, uma política ligada à educação e ao esporte. A prefeitura compra um bocado de refúgio, eles jogam 3 meses, vão embora, não fica nada para a cidade. Não fica uma política de preparação de guri para o time, né? Não fica... A gente vai ter que fazer o primeiro intervalo. Eu só queria a tua opinião sobre uma coisa rapidinho. Hoje, depois do encontro do Blatter ontem com o Serra aqui em São Paulo, ele esteve em Brasília hoje. E uma das coisas que se falou, teria sido um pedido do Lula, é para impedir a saída de jogadores menores de 18 anos do país. O Blatter falou até que isso é uma coisa que ele vai pensar, mas que demora. O que eu também não entendi porque demora, porque podia ser uma coisa que a FIFA decretasse e pronto. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que não é tão simples assim, a FIFA decretar. Nós estamos vendo as leis europeias, leis... Tem direitos humanos, né? Então tem coisas muito maiores que a FIFA. É o decreto a favor dos direitos humanos. O governo brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro, podia limitar isso, não precisa da FIFA. Não sai ninguém com menos de 18 para ser profissional. O moleque tem que estar estudando. Ele não tem que ser profissional de nada, tem que estar estudando. O que acontece com os clubes, existe um limite de idade que acontece com os clubes europeus, eles levam a família inteira, dão emprego para o pai e o filho continua estudando. Porque os países lá exigem isso. Então eles tentam uma maneira
de burlar as maneiras de impedir. Não é simples assim, né? Quer dizer, o clube leva a família inteira, dá emprego para o pai, dá escola para o filho. Da cidadania. Como é que é? Como é que você... O que o pai tem aqui? Impede? Mas tem uma coisa que limita, assim, pelo menos os times grandes europeus, é porque acontece que os jovens acabam indo para os times B dos times grandes, né? Então é outra maneira de burlar. Mas, por exemplo, tanto na França quanto na Itália, não sei os outros países, o jovem que está no júnior, isso é uma coisa já conta como estrangeiro, como extracomunitário. Como extracomunitário. Então é algo que dá uma protegida, né, teoricamente, mas aí eles vão para os times menores, vão para outros países, né, menores aí. Bom, o Cartão Verde vai fazer um rápido intervalo e durante esse intervalo nós teremos também uma pausa para um horário político. Na volta, retomamos o papo com o nosso convidado de hoje, o jogador Raí. Também vamos voltar a falar do Campeonato Paulista. Fique com a gente.